A bancada evangélica cresceu nas eleições de 2022. Os parlamentares evangélicos serão reforçados por campeões de votos e pelo aumento do poder das grandes igrejas no Congresso. Enquanto a maioria dos eleitos foca na defesa da pauta de costumes, mais alinhada aos conservadores ou ao conservadorismo, há uma ala minoritária associada aos ideais progressistas. Mas como será a atuação dos evangélicos no Congresso Nacional a partir de 2023? E a religião impacta na escolha entre Lula e Bolsonaro? Estes são os temas do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos o deputado federal eleito, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, boa tarde. E o deputado também federal reeleito, Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui no Visão CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicado e interrompa os senhores, eu nunca quero fazer isso, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta, que vai para o deputado federal eleito Marco Feliciano. A religião impacta na escolha entre Lula e Bolsonaro? Qual é a sua avaliação sobre o uso do nome de Deus nesta eleição? Boa tarde a você, Luciana. Boa tarde ao debatedor Henrique Vieira. É uma alegria estar falando com vocês aqui. Bom, o religioso, ele é um cidadão. E por ser um cidadão, ele vota. E nessa eleição, sim, a religião ela tem tido uma força muito forte, porque as pessoas acordaram para o que é, de fato, a nossa vida pública nacional, que não tem como você dissociar o ser humano, que é um ser religioso, da sua participação na vida pública. Então, as igrejas acabaram tomando posição, tomaram lado, e ela tem, sim, um contrapeso muito forte. Inclusive, a base social de sustentação do presidente Bolsonaro nesses últimos 4 anos foram, sem sombra de dúvida, os evangélicos, né? Uma das alas que mais o apoiou. Obrigada ao deputado pastor Marco Feliciano. Nem usou o seu tempo inteiro. Eu vou repetir a pergunta, então, ao deputado federal eleito, pastor Henrique Vieira. A religião impacta na escolha entre Lula e Bolsonaro? Qual é a sua avaliação sobre o uso do nome de Deus nesta eleição? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Feliciano. Um prazer debater aqui com vocês. Bem, a experiência da fé, ela sem dúvida alguma orienta a nossa visão de mundo e as nossas ações. O importante é saber se a fé é um projeto de poder, de imposição e de violência, aí desrespeita a democracia, desrespeita o Estado laico, ou se a fé é um testemunho de amor, de serviço, de respeito, de compaixão, de solidariedade, de misericórdia. Eu defendo a autonomia da igreja, eu defendo a separação entre igreja e Estado. Para ser candidato, eu me licenciei do púlpito da minha própria igreja, num sinal de respeito aos irmãos e às irmãs da minha comunidade. Portanto, eu acredito que ninguém pode falar diretamente em nome de Deus. As pessoas podem falar em nome da sua consciência diante de Deus, respeitando a diversidade e a liberdade dos irmãos e das irmãs. De fato, existe uma maioria que apoia Bolsonaro no campo evangélico, mas não é a igreja evangélica que o apoia, porque ninguém pode falar em nome do campo evangélico. Existe diversidade. Cerca de 30% dos evangélicos indicam voto em Lula e, infelizmente, o bolsonarismo tem tornado a igreja um palanque de ódio, de difamação, desagregando a comunidade, desagregando famílias, rompendo amizade, asfixiando as pessoas dentro da própria comunidade de fé. Ninguém pode falar em nome de Deus. A melhor forma de testemunhar sobre Deus, sem dúvida alguma, é amando o próximo, é cuidando da dignidade humana e promovendo a paz. Esse é o meu entendimento. Sim, eu continuo com o senhor, deputado pastor Henrique Vieira. Qual é a sua avaliação sobre a estratégia de Lula para atrair o voto cristão? E mais, caso Lula seja eleito, como o senhor projeta que seja a relação entre a bancada evangélica do Congresso? Certo.
Bem, o Lula está respondendo a uma série de ataques, máquina de fake news, dizendo, por exemplo, que ele vai fechar a igreja. Lula nunca fechou a igreja. No período em que ele governou o Brasil, as igrejas evangélicas gozaram de plena liberdade e cresceram sistematicamente. O próprio Feliciano já falou isso pública e abertamente, dizendo que Lula não faria isso. Então, nesse momento, o que Lula está fazendo é respondendo a ataques de ódio, difamação e mentira elevada à escala industrial. Então, estou vendo a ação do Lula como uma resposta reafirmando o respeito às religiões no plural, o respeito ao campo evangélico e se defendendo de mentiras que distorcem o debate. E eu acredito que durante o seu governo, eu não posso falar exatamente em nome da bancada evangélica, porque eu sequer pretendo participar dela. Eu sou crente em Jesus desde pequeno, nascido e criado na Igreja Batista, pastor de uma comunidade batista, e a fé estimula as minhas ações. Mas eu não vou estar no parlamento em nome da Igreja Evangélica. A minha fé se satisfaz à medida que a justiça prevalece, em que as crianças são alimentadas, em que a democracia é defendida, em que a paz é celebrada. Então, eu não posso responder em nome de uma bancada que sequer eu pretendo fazer parte. Mas eu acredito que o governo Lula vai ter uma relação ética com o parlamento, respeitar a diversidade religiosa e a não crença religiosa e ter uma relação de respeito com a pluralidade do campo evangélico. Eu não me coloco, não poderia me colocar como representante do campo evangélico, porque ele é plural. Tem irmãos que discordam de mim, tem irmãos que concordam comigo. Eu não sou representante de Deus, sou apenas alguém que ama o Senhor Jesus e quer viver no testemunho do amor e do respeito à diversidade. Sim, eu vou repetir a pergunta então para o deputado pastor Marco Feliciano. Qual é a sua avaliação sobre a estratégia de Lula para atrair o voto cristão e mais, caso Lula seja eleito, como o senhor projeta que seja a relação entre a bancada evangélica do Congresso? Lula é um mentiroso contumaz e sempre foi e sempre será. De fato, disse aí o deputado Henrique, eleito agora, que no governo Lula as igrejas cresceram sim, porque o que nos faz crescer, Henrique, é a perseguição. E eu sei muito bem como é ficar na mira de um petista, na mira da esquerda, principalmente quando você se insurge contra os pensamentos ideológicos dele. Eu sou testemunha ocular de tudo que já aconteceu no Brasil, principalmente desse crescimento do movimento conservador nacional, né? Tudo começou em 2013, lá na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu fui vítima, fui atacado por, inclusive, muitos deputados do PSOL, o partido do Henrique, que é um partido de extrema esquerda, foi com muita violência para cima de mim, da minha família, dos meus filhos, da minha igreja e tudo mais. Simplesmente porque o reduto que era do petismo, que era a Comissão de Direitos Humanos, de repente tem à frente dela um conservador, tem à frente dela um pastor, tem à frente dela alguém que sequer nunca levantou o dedo ou usou de palavras de baixo calão para atacar uma pessoa, né? Ou seja, a extrema esquerda faz assim, eles nos acusam daquilo que eles fazem, eles nos chamam daquilo que eles são, né? Diferente do deputado Henrique, eu participo da Frente Evangélica porque eu fui eleito pelo movimento evangélico. A proposta que me enviou para Brasília, inclusive agora com 221 mil votos, e esse é o meu 4º mandato, eu estou ali para representar um segmento da sociedade. Porque o parlamento é isso, Henrique, você está chegando agora, você vai compreender muito bem. O parlamento ele é o extrato da sociedade. Nós temos ali pessoas que são enviadas por segmentos. E qual a intenção? Que eles falem a linguagem do seu segmento. Eu não estou ali para transformar o parlamento em uma igreja, não estou ali para levar apenas o fundamentalismo religioso, como dizem o pessoal da extrema esquerda. Eu estou ali para defender as pautas que nos é muito cara. Sim, o senhor pode continuar a sua resposta, inclusive, porque eu vou continuar com outra pergunta, deputado pastor Marco Feliciano. Qual é a sua avaliação sobre a estratégia de Jair Bolsonaro para atrair o voto cristão e mais, caso Bolsonaro seja reeleito, como o senhor projeta que seja a relação entre a bancada evangélica do Congresso? Não há estratégia do presidente Bolsonaro porque nós cristãos estamos com ele, se não na sua totalidade, a grande maioria, principalmente nós evangélicos. Já fizemos cartas, já fizemos manifestações, então há uma pequena minoria, né, que é a minoria progressista, da qual o Henrique representa e muito bem. A grande maioria nós estamos ao lado do presidente Bolsonaro, por afinidade. O que as pessoas têm que entender é que evangélico não é bolsonarista, nós somos
evangélicos. O que nos atrai, o que nos faz orbitar ao lado do presidente Bolsonaro é que as suas pautas são pautas que são caras para nós. As pautas de costumes, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, nós nunca apoiamos isso, jamais iremos apoiar, coisa que o partido do Henrique e o próprio Henrique, já em outras declarações, disse ser a favor. O pessoal, por exemplo, ele é dono de uma ação impetrada no STF para que o aborto seja legalizado até a 12ª semana de gestação. Ou seja, um bebê de 3 meses dentro da barriga da mãe pode ser assassinado a qualquer momento. O Henrique deve conhecer muito bem a Bíblia, lembrando que João Batista estava dentro do ventre da sua mãe, como Jesus estava dentro do ventre da mãe dele, e quando a barriga das duas se encontraram em um abraço fraterno, o bebê foi cheio do Espírito Santo. Era apenas um feto. Então, o pessoal prega o assassinato de crianças, e nós não. Nós somos contra o aborto. Então, a nossa fidelidade ao presidente Bolsonaro é por conta disso. As pautas de costume são para nós extremamente caras. A família civilizatória, ela é extremamente cara para todos nós. Somos conservadores, diferente da esquerda, que são revolucionários, e o revolucionário não tem muita responsabilidade naquilo que faz. Para ele, se tiver que incendiar uma casa e todo mundo estiver lá dentro, que isso aconteça. Nós somos conservadores. Nós queremos que as coisas aconteçam gradativamente. O que é bom tem que ser extremamente preservado. Por isso estamos ao lado de Bolsonaro. Sim. Deputado pastor Henrique Vieira, qual é a sua avaliação sobre a estratégia de Jair Bolsonaro para atrair o voto cristão e mais, caso ele seja reeleito, como o senhor projeta que seja a relação entre a bancada evangélica do Congresso? A estratégia de Bolsonaro é antiética, imoral, ilegal, desrespeitosa. O Feliciano deve conhecer a Bíblia e saber que Jesus foi torturado. Portanto, não é valor cristão elogiar a tortura. Deve conhecer a Bíblia e saber que Jesus não estimulou o uso de armas. Não é um valor cristão apostar em violência para promover a paz. Deve conhecer a Bíblia e saber que Jesus protegeu pessoas de justiçamento, linchamento e violência. Então, não faz sentido prometer a morte de quem pensa e se posiciona diferente. Deve conhecer a Bíblia e saber que Jesus chorou diante do luto de Maria e Marta. Então não é valor cristão zombar da asfixia de milhares de brasileiros que perderam a vida por causa da Covid. A questão que está no Brasil hoje não é entre esquerda e direita. Bolsonaro é reconhecido no mundo inteiro como extrema-direita de inspiração autoritária e fascista. E ele lida com o campo evangélico dessa forma, tentando partidarizar tudo. Sobre a questão do aborto, não se trata de ser a favor do aborto. O que eu pergunto para Feliciano é se uma mulher da igreja dele interromper a gravidez e procurá-lo, se ele vai ligar para a polícia e propor que ela vá para a cadeia. O que nós desejamos é descriminalizar as mulheres para que elas possam ser escutadas, respeitadas e acolhidas. Ao invés de uma política de promessa de cadeia, uma política de saúde, de assistência, de escuta e de cuidado. Segundo dados do Ministério da Saúde, a questão do aborto é a 5ª causa de morte materna no Brasil. E a vida dessas mulheres? Não é melhor regulamentar, escutar, proteger? Os países que assim fizeram reduziram o número de abortos e a vida das mulheres também foi preservada. Nós podemos divergir e tudo bem, mas ninguém pode falar em nome de Deus ou em nome da igreja. Eu continuo com o senhor, deputado pastor Henrique Vieira. O TSE aprovou medidas para agilizar a exclusão de fake news. A corte poderá agir sem ouvir candidatos ou o Ministério Público. A regra vale para conteúdos que foram republicados na internet, mesmo após a determinação da Justiça para a exclusão. E a desobediência será penalizada com multa que pode passar de R$100 mil por cada hora de descumprimento. Como tem sido o combate à fake news dentro das igrejas evangélicas? Olha, no campo evangélico do qual eu faço parte, porque quero insistentemente dizer que o campo evangélico não tem um representante, não é massa de manobra, que as igrejas devem ser respeitadas em sua autonomia e cada irmão tem liberdade de se expressar e votar. No campo do qual eu faço parte, a gente procura zelar pelo debate,
zelar pelo acesso à verdadeira informação, nunca difamar ou descartar alguém, sempre verificar a fonte da informação para aí sim saber se é verdade ou mentira. Lamentavelmente, a campanha de Bolsonaro, que eu insisto, lida mundialmente como extrema-direita, política de violência e de ódio, um atentado contra a democracia e o Estado laico. E já adianto, como militante do campo da esquerda, que onde houver autoritarismo eu sou contra. Sou contra autoritarismo de esquerda, sou contra autoritarismo de direita, porque a minha consciência é a favor da democracia e da liberdade. E eu não tenho mito. Todo mundo é sujeito a críticas e precisa ser exortado com firmeza e amor. No campo evangélico do qual eu faço parte, a gente quer verificação de informações, não estimular correio de mentira, não descartar e condenar pessoas, não dizer que qualquer pessoa que seja é a encarnação do mal, porque queremos uma cultura de paz e até mesmo de respeito nas diferenças. Eu cresci num tempo em que havia diferenças na Igreja Batista que eu cresci, mas a gente podia tomar a ceia junto, a gente podia louvar junto, a gente podia orar junto, a gente podia ir à escola bíblica dominical junto, mas infelizmente o que está acontecendo hoje é a bolsonarização de algumas igrejas e um clima de ódio contra irmãos. Eu vou repetir a pergunta, então, ao deputado pastor Marco Feliciano. O TSE aprovou medidas para agilizar a exclusão de fake news. A corte poderá agir sem ouvir candidatos ou o Ministério Público. A regra vale para conteúdos que foram republicados na internet, mesmo após a determinação da Justiça para a exclusão. E a desobediência será penalizada com multa que pode passar de R$100 mil por cada hora de descumprimento. Como tem sido o combate a fake news dentro das igrejas evangélicas? Primeiro, vivemos dias sombrios no Brasil, extremamente sombrios. Eu sou um deputado de 4º mandato, imagino vocês que eu estou aqui para falar com você nesse debate. Eu fico pensando 2, 3, 4 vezes no que posso falar, porque eu posso, após esse programa, ter as minhas contas cassadas ou até ser preso, simplesmente por expor o meu pensamento, num atentado violento ao artigo 53 da Constituição Federal. Dias sombrios, para mim isso é censura, porque não tem como se limitar ou como se explicar se uma coisa de fato é fake news ou não. Um termo cunhado aqui no Brasil, um termo americano, e o meu amigo aí do pessoal, que é contra o imperialismo americano, deveria ser uma bandeira do pessoal, brigar contra essa palavra fake news. Coloquem notícias estranhas, absurdas. Mas, para mim, estamos vivendo dias sombrios no Brasil. E as últimas atuações do TSE, nas últimas 48 horas, só demonstram uma coisa. O outro lado percebeu que estão perdendo. Já viramos o jogo. Bolsonaro já está eleito. Eu acredito nisso piamente. Dentro das igrejas, não há o que se fazer, porque nós não mentimos. Quem é o pai da mentira é o diabo. E Lula deve ser o seu filho número 1. Porque ele sim mente descaradamente a todas as horas. Então, a igreja está muito bem protegida nessa questão. Eu queria aqui comentar algumas coisas que o meu debatedor amigo aí falou. Ele falou sobre o mundo todo falar do Bolsonaro. Sim, o mundo todo globalista, o mundo todo tomado por um pensamento de esquerda, o mundo todo tomado por uma extrema imprensa que não aceita métodos de conservadorismo, que querem a revolução a qualquer custo. Ele falou sobre o que eu penso sobre a mulher ser presa ou não, sobre o aborto. Henrique, a questão não é essa, a questão é descriminalizar não seria a mesma coisa que estimular? Não seria melhor termos aqui um ensinamento contra a erotização, por exemplo? Começarmos aqui na base, ensinar as crianças o que elas são, o que elas devem fazer de fato e de verdade, e não trabalharmos com essa sentença de morte. O bebê que está dentro da barriga da mulher é um ser inocente. Aborto é assassinato. Assassinato e ponto final. E quem apoia isso não pode falar para mim que é um cristão genuíno. Aliás, dizer que é pastor não te torna um pastor. Deputado Marco Feliciano. Um rebanho. Deputado Marco Feliciano, a gente precisa respeitar. Estou usando aqui o meu tempo da primeira pergunta que você fez. Eu não usei todo o tempo, deputado, então eu tenho crédito com você. Não, deputado, aqui a gente conta o tempo já no Switcher e a gente deixa o tempo já está contabilizado assim que a minha imagem aparece na tela. Olha, eu continuo com o senhor, por acaso. Como é que o senhor reage às denúncias de assédio eleitoral dentro das igrejas? É o desespero do outro lado. Não há assédio. Nós estamos ensinando as nossas ovelhas. Eu sou um pastor. O pastor que vê o lobo se aproximar do seu rebanho e nada fizer contra isso, ele não é pastor. Ele tem que aposentar o cajado dele.
né? Então, nós alertamos. Eu fui vítima do PT. Eu já subi no palco do PT e pedi votos para o PT. Disse o Henrique no início. Eu fiz isso e me arrependo amargamente. E eu queria ter, naquela época, o conhecimento político que eu tenho hoje, conhecimento que o Henrique tem. Eu não tinha o seu conhecimento quando fui para o parlamento pela primeira vez, Henrique. Subi ao palanque da Dilma porque a disputa em 2010 foi exatamente sobre o aborto. E ela assinou uma carta de próprio punho dizendo que era contra o aborto, exatamente como o Lula fez agora, essa cartinha medíocre aí, enviada para as igrejas. Bastou ela ser eleita para 2 meses depois eu descobri que tudo que o PT faz eles fazem o diabo para estar no poder. E uma vez que estão no poder, eles atropelam, ignoram, passam por cima das pessoas, destroem suas reputações. Eu, que fui um aliado deles em primeira mão, quando assumi a Comissão de Direitos Humanos, fui tripudiado, eu sofri violência física, Henrique, da extrema esquerda, insuflada pelo PSOL, que é o seu partido, insuflada pelo PT. O ódio que você disse que nós temos, eu fui vítima dele, mas que veio de vocês. Henrique, imagina você chegar na porta de uma igreja e 50 ativistas, a metade deles do PSOL, tirarem a roupa e esfregarem os órgãos genitais na cara de 2 crianças, uma menina de 8 e uma de 9 anos. Foi tudo isso que eu sofri. Nunca levantei a minha voz para falar nada contra ninguém, nunca sequer pratiquei violência. Sou apenas um pastor, um cristão. Mas eu fui vítima, porque eu era o exemplo do conservadorismo. Então, o que nós precisamos fazer, sim, é, após essas eleições, sentarmos, apesar que não há liga, com todo respeito, Henrique, eu tentei conversar com todo o pessoal do seu partido, nunca houve condições de mantermos um diálogo. Sim, deputado, de novo vou pedir que o senhor respeite o tempo, vou pedir para repor o tempo então ao deputado pastor Henrique Vieira. Deputado, como é que o senhor reage às denúncias de assédio eleitoral dentro das igrejas? Com espanto, com tristeza, como um irmão disse, a perseguição aos cristãos começou no Brasil e começou dentro da própria igreja, desagregando, destruindo, ameaçando, falando que Deus tem candidato. E olha que o protestantismo nasceu do espírito da liberdade e do respeito à consciência das pessoas. Por isso eu fico muito triste e envergonhado. Igreja para ser um sinal de paz, de comunhão, de diálogo, e não esse fanatismo do ódio que o bolsonarismo expressa. E ainda comentando algumas coisas no meu tempo, eu concordo que as crianças precisam ser educadas, as adolescentes também, até para que elas possam discernir quando um homem de 60 anos achar que pintou um clima entre ele e elas. Por isso que é importante a educação, para que haja discernimento para perceber intimidação, assédio e possíveis violências sexuais contra as crianças. Muito importante que as crianças sejam prevenidas. Sobre como Bolsonaro é lido no mundo, o próprio Bolsonaro elogia Pinochet, ditador sangrento do Chile, Alfredo Stroessner, que é um pedófilo comprovado, ex-ditador do Paraguai. Feliciano e Bolsonaro tratam o coronel Brilhante Ustra, um torturador, como um herói, ou seja, dizendo que ele foi importante para livrar o Brasil do comunismo, um torturador. Eu até me pergunto, se hoje eles avaliam que há um comunismo crescendo no Brasil, então significa que está legitimada novamente a violência e a tortura contra as pessoas? Então, eu realmente fico assustado com a naturalização da barbárie e do ódio. E a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. O Feliciano assumia a Comissão de Direitos Humanos, um homem que já associou gays a câncer, a AIDS, um homem que já disse que o povo africano é amaldiçoado. Isso não tem a ver com democracia e com direitos humanos, Feliciano. Sim, e não é ser pastor também. Pastor Henrique Vieira, também peço que respeite o tempo, mas eu vou continuar com o senhor. Neste período eleitoral, estamos ouvindo falar com mais frequência sobre o movimento dos desigrejados, que é o grupo de pessoas que deixou de frequentar cultos religiosos, especialmente nesse período por discordar da politização dentro das igrejas. Qual é a sua avaliação sobre isso? Está crescendo bastante mesmo. É o que eu estou falando. Muitos irmãos estão assustados com o que está acontecendo.
Nós podemos divergir, nós podemos trocar ideia, mas infelizmente o próprio Feliciano fala em nome do cristianismo, dizendo que a igreja apoia Bolsonaro. Eu tenho aqui o cuidado de sempre colocar no plural, de reconhecer a diversidade, de respeitar quem pensa diferente de mim. Me licenciei do púlpito da minha própria igreja para não fazer propaganda na minha comunidade de fé. Então, há um clima, Luciana, de hostilidade, de ameaça que impede o pensamento e a expressão das pessoas dentro da igreja. E aí fica difícil louvar junto, fica difícil orar junto, fica difícil ficar ali depois do culto no coral ou na escola bíblica, porque está se criando um clima de que um candidato é o Messias mesmo, mais importante que Jesus. E aí cria esse ambiente de violência e de hostilidade. Eu quero reafirmar esses irmãos e essas irmãs. Não se desesperem, nem tudo é Feliciano, Bolsonaro e Malafaia. Tem muita gente apostando no diálogo, no respeito, na compaixão, na misericórdia, no perdão, na preservação da dignidade humana. Agora eu estou falando como pastor mesmo, assim, humildemente, para pessoas que eu sei que estão com medo desse tipo de discurso do Feliciano, que acaba legitimando hostilidade e violência lá na ponta. Dizer que o povo africano é amaldiçoado é ajudar a jogar pedra em cima de terreiro. Dizer que homossexualidade é doença é ajudar a criar violência contra gays, ou seja, calma, gente. Tem muita gente ainda apostando no diálogo e acreditando que o grande testemunho do Evangelho é amar o próximo. Agora eu vou repetir a pergunta ao deputado pastor Marco Feliciano. Neste período eleitoral, nós estamos ouvindo falar com mais frequência sobre o movimento dos desigrejados, que é um grupo de pessoas que, especialmente nesse período, deixou de frequentar cultos religiosos por discordar da politização dentro das igrejas. Qual é a sua avaliação sobre isso? O meu debatedor aqui, ele se revelou. Eu puxei a língua dele e ele conseguiu se soltar. Ele mostrou que não é pastor de fato. Ele é um ativista de esquerda que mente quando é preciso. As acusações que ele fez contra mim aqui, para que ele saiba, em todas elas eu fui processado, absolvido e inocentado. Nunca fui racista. O meu padrasto, ele é um negro de cabelo branco, um homem de 2 metros de altura. Eu tenho muito orgulho dele e beijo a face dele todos os dias. Sobre gays e essas outras coisas, eu não quero nem entrar em detalhe, porque é o que eles fazem. São vitimistas. Eles usam aquilo que eles pensam para nos atacar. Queria aqui falar para o meu querido amigo debatedor o que ele acha de alguém pichar igrejas, de alguém entrar dentro da igreja e paralisar um culto de maneira irresponsável. Porque foi tudo isso que eu sofri. Aconteceu agora, há pouco tempo atrás, lá no estado do Paraná, ativistas de esquerda entrando dentro de igreja, paralisando o culto, enfiando crucifixos no ânus, se crucificando no alto de uma rua para chamar a atenção ou simplesmente para provocar. Então, ele nos acusa daquilo que eles fazem. É por isso que eu estou dentro do parlamento brasileiro. E não adianta, querido Henrique, você tentar sequestrar, como vocês passaram a vida toda. A grande mídia sempre teve preconceito conosco, que somos evangélicos, e com pastores dentro do parlamento, porque sabia que nós iríamos crescer. E hoje somos 1/5 do parlamento. E aí, de repente, começam a sequestrar, infiltrando pessoas com a capa de evangélicos, mas que não são evangélicos, porque simplesmente não abraçam as bandeiras fidedignas ao evangelho. Aborto, descriminalização das drogas e outras coisas mais nós poderíamos falar aqui, né? O ódio vem de vocês. Eu sei o que eu já passei na mão de pissolistas como você. Eu sei o que um pissolista dentro do parlamento, um amigo seu, para chamar a minha atenção, tapou o microfone do meu ouvido e chamou a minha mãe, que é uma mulher negra e pobre, lavadeira, analfabeta, de puta, simplesmente para que eu pudesse, e perdoa aqui a palavra que eu falei em rede nacional, me chamou desse jeito para que eu pudesse me insuflar. Mas eu tenho equilíbrio. Sim, deputado pastor Marco Feliciano, a gente sempre tem aqui uma ideia de fazer desse debate um debate propositivo, né, e de alto nível sempre. Eu vou lhe dar agora 2 minutos de considerações finais e nesse sentido de ser propositivo, queria que o senhor refletisse também sobre o Brasil que nós teremos depois do dia 30, especialmente em 2023, que vai precisar ser um Brasil onde as pessoas convivam. Deputado.
Sério, eu quero agradecer aqui o convite, tá? E dizer que eu fui convidado. Então, quando você é convidado, você espera que se coloque um tapete vermelho para que você possa falar o que pensa, né? Não quero em nenhum momento nenhum ser cerceado, e me desculpe se eu acabei atingindo alguma coisa que fere o pensamento da sua emissora. Depois do dia 30, nós teremos um país abençoado. Bolsonaro será reeleito, já estamos virando os votos, vamos continuar o crescimento econômico, o nosso país vai passar pelas reformas necessárias, o nosso povo continuar a ter paz. Nós não seremos aqui como a Argentina, do amigo do Lula. Aliás, aqui o meu amigo, ele cometeu um ato injusto, ele falou que eu sou amante de Ustra. Eu nem sei quem é Ustra, a não ser o que eu ouvi falar e li. Eu não sou militarista, eu sou evangélico, tá bom? Então, agora, os amigos do outro lado, né, que provocaram isso. O nosso país não vai ser, se Deus quiser, ou como estão acontecendo aqui no cinturão ao redor da América Latina. Nosso país não vai ser vermelho, a nossa bandeira não será vermelha, o nosso povo não vai comer em lixões, como está acontecendo na Argentina. O nosso país é próspero, como a Venezuela já foi um dia e agora vive em um estado de miséria. Não vamos mandar padres embora, não vamos expulsar freiras do nosso país. Teremos um tempo de paz e prosperidade com Jair Messias Bolsonaro. Eu espero que os nossos debates na Câmara sejam bem aviltados, e deixo aqui já os meus parabéns pela vitória do Henrique, e que o Parlamento brasileiro receba pessoas assim. Podemos falar de coisas que são distantes entre os nossos pensamentos, mas sempre nos respeitando. E o que você falou sobre a questão de negros e gays, queria que você refletisse muito, porque eu já sofri muito com a minha família também, e foi tudo distorcido que eu disse. E não se faz isso, principalmente com um colega seu que não lhe atacou nesse momento, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um abraço ao Brasil. Deputado, o senhor ainda tem 18 segundos, gostaria de usar? Não, eu já disse tudo que tinha para falar. Eu tenho medo de você entrar de novo e falar que eu estou roubando o tempo, né? Mas muito obrigado mais uma vez pela CNL, porque a CNL... Deputado, essa aqui é uma fala. fala... ou você fala? Deputado, essa aqui é uma fala padrão que eu utilizo aqui no debate. A gente abre espaço. Se alguém fala 10 segundos a mais, a gente repõe 10 segundos a mais ao outro. O senhor sempre bem-vindo e teve todo o tempo que o senhor quis aqui. Sempre será bem-vindo na CNN. Pode falar o que quiser, porque nós somos uma emissora democrática sempre. Vou fazer... Por enquanto, graças a Deus, parabéns para vocês. Vou fazer, então, agora a mesma consideração para o deputado e pastor Henrique Vieira. Deputado, a gente sempre tem aqui uma ideia de fazer um debate propositivo. Nesse sentido, eu lhe dou 2 minutos para considerações finais e queria que o senhor tivesse em mente que chegaremos a 2023, alguém vai ganhar e teremos que conviver. Por favor. Com certeza. Nós hoje defendemos e sempre defenderemos o respeito à diversidade, à democracia, o Estado laico. Nós não apostamos nas armas, não apostamos no ódio, não apostamos na fake news. Nós não zombamos do luto e da fome do nosso povo. Nós não apostamos na violência como forma de promover a paz. Então, nós somos do campo da democracia e queremos um país de justiça social, redução da desigualdade, superação completa da fome. Nós queremos um país em que a juventude negra possa crescer em paz e com segurança. Nós queremos um país em que as mulheres não sejam vítimas da cultura de estupro e do feminicídio, possam viver com liberdade, com o seu corpo respeitado. Nós queremos um país em que a terra seja partilhada para que os camponeses possam plantar e o povo possa comer um alimento sem veneno. Nós queremos um país em que os povos indígenas tenham as suas terras e as suas crenças respeitadas e que a natureza seja também preservada em nome da nossa própria vida. Nós queremos um país em que LGBTs, falando aqui como pastor, feitos à imagem e semelhança de Deus e num Estado laico, tenham todos os seus direitos preservados. Nós queremos um país de Estado laico, em que todas as religiões sejam respeitadas e também a não crença religiosa. Eu humildemente acho que o bolsonarismo mataria Jesus hoje usando o nome de Jesus para isso. Moralismo vazio, hipócrita, violento, com sangue nas mãos. Mas vamos passar por essa maré de ódio, vamos estabelecer vínculo de paz, vamos dar um testemunho de amor, vamos cuidar uns dos outros, vamos nos respeitar nas nossas diferenças. Esse é o Brasil que eu desejo do fundo do meu coração.
Muito obrigada aos dois deputados, pastores que estiveram aqui. Nós conversamos com o deputado federal eleito, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado federal reeleito, pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Mais uma vez, obrigada aos dois.